O amanhecer na Suíça não traz tranquilidade. Não é uma promessa de calma, nem um espetáculo feito para ser admirado. Aqui, a luz surge como uma revelação inquietante, um desvelar lento de uma paisagem que nunca realmente relaxa. A noite não desaparece abruptamente. Ela recua cautelosamente, como se soubesse que cada transição nessas montanhas é perigosa. Primeiro, o céu mal se abre. Um cinza denso cobre os picos, distorcendo as distâncias. As montanhas não se revelam por completo. Insinuam sua forma, como se escondessem algo. Então a neblina começa a se infiltrar pelos vales. Não flutua, rasteja. Ela serpenteia entre encostas, se espreme por desfiladeiros estreitos e se apoia nas florestas como uma massa pesada. Quando a luz finalmente a alcança, não traz alívio, traz definição. E definição neste lugar é uma ameaça. As montanhas parecem estar muito próximas umas das outras. Não há descanso visual, nem horizontes amplos. Tudo parece comprimido, empurrado para dentro. As encostas descem em ângulos que não permitem margem para erro, cobertas por camadas de rocha, cascalho solto e vegetação que se agarra desesperadamente. A paisagem não convida ao movimento, ela adverte. Este não é um território amigável. É um território que exige atenção constante. A Suíça, longe da imagem ordenada e impecável que muitas vezes projeta, é uma paisagem rígida moldada por forças implacáveis. O vento desce dos picos com uma regularidade que corrói corpos e decisões. Não chega como uma rajada ocasional, instala-se. Ela ataca repetidamente, drenando o calor, ressecando as superfícies, alterando trajetórias. O frio não irrompe de uma vez. Ele se infiltra, primeiro no ar, depois nos músculos, finalmente na vontade. Aqui a natureza não precisa de dramatização. Seu drama reside na rotina diária. Mudanças repentinas no clima desequilibram tudo em questão de minutos. Uma encosta estável ao amanhecer pode se tornar escorregadia ao meio-dia. A neblina apaga pontos de referência, achata os contornos, transforma 100 metros em um desconhecido perigoso. Nesse ambiente, não ver não significa ignorar, significa estar exposto. Cada passo é uma decisão. Cada decisão tem um custo. O território está organizado em camadas verticais que impõem regras diferentes. Nos fundos dos vales, o ar é mais denso, carregado de umidade. Os rios recolhem sedimentos e pacientemente os transportam, esculpindo desfiladeiros e remodelando lentamente a paisagem. Ali a vida prospera. Onde há água corrente, há plantas. Onde há plantas, há herbívoros. E onde há herbívoros, a vigilância nunca cessa. Nessas áreas mais baixas, o terreno parece mais acessível, mas é enganoso. O solo pode estar encharcado, macio e traiçoeiro. Um passo em falso nem sempre resulta em queda, mas pode consumir toda a sua energia. E neste lugar, perder energia significa perder margem de erro. Mais acima, as encostas intermediárias sustentam densas florestas de coníferas. Aqui a luz se fragmenta em feixes irregulares que filtram entre os galhos. O chão está coberto de agulhas secas, folhas úmidas e troncos caídos. O som é abafado. Um movimento pode passar despercebido ou se revelar no pior momento possível. Nessas florestas, a visibilidade é limitada. O que não é visto é intuído, e o que é intuído provoca uma reação antes da confirmação. Andar rápido é um risco, andar devagar também. Nas áreas mais altas, pastagens alpinas estendem-se como uma pele esticada sobre a rocha. Parecem abertas, até tranquilas, mas escondem perigos constantes. Sob a relva pode haver cascalho solto. Sob o cascalho, o vazio. Aqui, o vento reina supremo. Não é apenas mais um elemento da paisagem, é uma força que dita quando avançar, quando parar, quando gastar energia simplesmente para se manter à tona. Mais acima, os picos expostos oferecem um mundo quase árido. Pedra, gelo, ar frio. Não há verdadeiro refúgio. Apenas resistência. Os organismos que chegam a este ponto não o fazem por conforto, mas por necessidade. A temperatura pode variar em mais de 10 graus em apenas algumas horas. A umidade se acumula embaixo e desaparece em cima. O solo nunca é totalmente confiável. Cada passo exige leitura.
Cada leitura exige experiência. Nesse ambiente, a improvisação não dura. Os rios de água de degelo cruzam a paisagem como cicatrizes vivas. Suas águas são tão frias que o corpo reage antes da mente. Em alguns trechos, parecem calmos, em outros, correm velozmente entre rochas e desfiladeiros estreitos. São implacáveis. Atravessá-los de forma incorreta não é uma experiência de aprendizado. É o fim. Nesse campo de jogo rígido, os animais não se movem aleatoriamente. Eles seguem rotas herdadas, linhas invisíveis traçadas por gerações. Essas rotas evitam declives instáveis, aproveitam a cobertura natural e reduzem a exposição. Elas não estão marcadas em nenhum mapa, mas existem, e aqueles que não as respeitam desaparecem do sistema. Entre as florestas e encostas, uma presença atravessa este território com disciplina silenciosa. Não precisa de anúncio. Não desperdiça energia. Move-se como se cada passo fosse calculado previamente. O lobo cinzento. Na Suíça selvagem, o lobo não é um símbolo ou uma metáfora. É uma equação em movimento. Um predador social que entende o terreno como um conjunto de variáveis em constante mudança. Declive, vento, cobertura vegetal, distância, fadiga e status da alcateia. O grupo não se move como uma unidade compacta. Ele funciona como uma estrutura flexível. Alguns indivíduos avançam, outros observam. As posições se alternam. A vigilância nunca cessa. A comunicação é precisa e econômica. Não há sons desnecessários. Posturas, movimentos de cabeça e mudanças de ritmo transmitem informações suficientes. O lobo conhece a montanha em 3 dimensões. Ele sabe quais encostas se tornam instáveis após a chuva. Que clareiras ficam expostas ao vento? Que caminhos obrigam a presa a diminuir a velocidade? Ela não corre por impulso, corre quando o terreno já fez parte do trabalho. E este é apenas o começo da jornada deles. O lobo não se desloca apenas para caçar. Grande parte da sua vida nessas montanhas é dedicada a algo menos visível, mas igualmente crucial: ler o terreno antes que o terreno o force a reagir. Na Suíça, as montanhas não oferecem segundas chances, e o lobo sabe disso. Antes de se aproximar da presa, a matilha se move como se estivesse mapeando o ambiente ao redor em tempo real. Eles não seguem uma trajetória reta, ajustam-se, param, recuam alguns metros, mudam de inclinação. Cada correção tem um motivo. Uma mudança na direção do vento, uma inclinação inadequada, um terreno que não oferece tração suficiente. O sucesso não depende de correr mais rápido, mas de chegar ao ponto certo sem desperdiçar energia. A matilha se fragmenta e se reúne dependendo do terreno. Em áreas abertas, os indivíduos mantêm uma distância maior uns dos outros. Em florestas densas, eles se aproximam. Isso não é instinto cego, é adaptação constante. Cada lobo entende sua posição relativa sem precisar ver os outros. A coordenação não se baseia em contato visual constante, mas em um ritmo compartilhado. Nesse ambiente, o silêncio não é a ausência de som, é controle. Um passo em falso pode causar um deslizamento de terra. Uma pedra solta pode rolar ladeira abaixo, anunciando sua presença. Um galho quebrado pode viajar mais longe do que o esperado em um vale estreito. O lobo trilha onde outros já trilharam. Ele aproveita trilhas invisíveis, rotas abertas por gerações de ungulados. O terreno para ele é memória acumulada. As presas nessas montanhas não se comportam como nas planícies. Elas não fogem por longas distâncias. Buscam mudanças de altitude, mudanças bruscas de direção, obstáculos que obriguem o perseguidor a diminuir a velocidade. Um cervo não precisa ser mais rápido que o lobo, precisa ser mais imprevisível durante alguns segundos críticos. Por isso, a caça não começa com a perseguição. Ela começa com a seleção. A manada observa. Avalia o tamanho, a postura, o ritmo do movimento. Uma leve claudicação, um animal que fica um pouco para trás, uma cabeça que levanta tarde. Eles não procuram por fraqueza óbvia, procuram por margem de segurança, uma pequena margem de erro, mas suficiente. O ataque, quando ocorre, é breve, violento, preciso, não há longas perseguições, nem desgaste prolongado. Se a presa consegue alcançar uma encosta intransponível ou uma floresta excessivamente densa, a caçada é interrompida.
Perseguir mais seria desperdiçar energia sem qualquer garantia de sucesso. Nesse contexto, gastar energia sem garantia de retorno é um mau investimento. O lobo não manda na montanha. Ele negocia com ela. Entretanto, acima dessas trilhas de caça, a vida continua em uma frequência diferente. Nos campos alpinos, as marmotas ajustam sua rotina à luz como se obedecessem a um relógio interno calibrado ao longo de gerações. Elas não emergem todas ao mesmo tempo, não se dispersam descontroladamente. A superfície é perigosa, mas necessária. O corpo da marmota precisa de calor para funcionar. Sem luz solar, seus músculos reagem lentamente. O tempo de reação aumenta. É por isso que cada saída é cuidadosamente calculada. Elas param perto da entrada. Observam, escutam. O céu é tão importante quanto o chão. Uma águia pode aparecer sem aviso prévio, e uma marmota fora de posição não tem tempo de corrigir seu rumo. As colônias não são caóticas. Cada indivíduo ocupa uma área aproximadamente definida. As distâncias não são arbitrárias. Elas permitem que um alarme se espalhe rapidamente sem que todos fiquem expostos ao mesmo ponto de ataque. Quando uma marmota sibila, não está pedindo ajuda, está ativando um protocolo. O apito corta o ar frio como um sinal claro. Em uma fração de segundo, o movimento congela. Corpos que estavam comendo se tornam estátuas. Então há retirada, não há pânico. Há execução. As criaturas jovens observam tudo, aprendem sem explicações, aprendem quais sombras são normais e quais não são. Aprendem que o vento pode trazer informações antes mesmo da visão. Aprendem que demorar um segundo a mais do que o necessário pode significar a diferença entre voltar para a toca ou não voltar de jeito nenhum. Mais abaixo, onde os rios se alargam e a correnteza diminui, a paisagem muda novamente. Os lagos alpinos não são simplesmente corpos d'água, são sistemas fechados com suas próprias regras. Temperatura, transparência, profundidade e vento determinam quem pode permanecer e quem pode apenas passar. O cisne branco não se move aleatoriamente. Suas trajetórias seguem padrões que maximizam o acesso ao alimento e minimizam a exposição. Embora pareça calmo, cada movimento do seu pescoço é uma leitura. Cada giro do seu corpo é uma avaliação. A superfície da água é enganosa. Abaixo dela, a temperatura muda, as correntes se alteram e as plantas oferecem resistência. O cisne ajusta sua flutuabilidade e equilíbrio com microcorreções constantes. Nada é estático, tudo é compensação. Quando outros animais se aproximam do lago, o cisne não reage imediatamente. Ele observa, avalia a distância, interpreta suas intenções, não ataca impulsivamente. Mas quando decide defender seu espaço, faz isso com firmeza. Seu corpo se alonga, seu pescoço se arqueia. A mensagem é inconfundível. Para os jovens, a aprendizagem é contínua. Eles seguem os adultos, repetem padrões, imitam reações, aprendem quais ruídos ignorar e quais não. Aprendem que calma não significa segurança, significa controle. Ao sair da água e retornar à floresta, o ambiente torna-se tridimensional novamente. Troncos caídos criam barreiras. Raízes expostas formam armadilhas. A luz entra em ângulos irregulares. Aqui a visibilidade muda a cada passo. O corso se move como se a floresta fosse um jogo de tabuleiro familiar. Ele não explora. Ele atravessa. Suas rotas não são aleatórias. Elas conectam pontos de alimento, abrigo e fuga. Cada desvio tem um propósito. Quando abaixa a cabeça para se alimentar, faz isso por alguns segundos. Depois para. Escuta. Suas orelhas se movem antes do corpo. Se algo parece estranho, não hesita. Recua. Muda de direção. Desaparece na vegetação. O corso não se defende confrontando. Ele se defende não estando onde é procurado. Durante a época de reprodução, o comportamento muda. Os machos patrulham as áreas com mais frequência. Eles não buscam confrontos diretos, mas sim o controle visual. Marcam seu território discretamente e avaliam as reações. O conflito direto é raro, mas possível, e quando ocorre, é breve. Ninguém pode se dar ao luxo de sofrer ferimentos desnecessários. As fêmeas, por outro lado, procuram abrigo, lugares onde a visibilidade é limitada para os outros, mas suficiente para elas. Os filhotes nascem em silêncio. Aprendem rápido. A floresta não permite tempo para erros prolongados. Nas partes mais úmidas da floresta, perto de riachos que nunca secam,
A salamandra de fogo se move com uma lógica completamente diferente. Seu mundo não é de velocidade ou distância, é um mundo de estabilidade. Cada movimento é lento e deliberado. A pele precisa de hidratação constante. Um alongamento seco pode ser tão perigoso quanto um predador. Por isso, a salamandra escolhe seus caminhos com extremo cuidado. Troncos caídos, folhas acumuladas, musgo espesso. Tudo que retém água é valioso. Sua coloração não é acidental, é uma mensagem. Ela não foge rapidamente. Não precisa. Sua defesa é química. Mas mesmo com essa vantagem, ela evita contato desnecessário. Não desperdiça energia. Não se expõe ao sol mais do que o absolutamente necessário. As larvas dependem de água limpa e oxigenada. Uma correnteza alterada modifica todo o ecossistema. Quando a salamandra desaparece de um trecho do rio, não se trata de um evento isolado, mas sim de um sinal precoce de desequilíbrio. Nas bordas da floresta, onde o solo seca e a luz penetra com mais intensidade, a polpa apresenta uma dinâmica diferente. Seu movimento constante contrasta com a imobilidade dos outros animais. Ela não permanece muito tempo no mesmo lugar. Explora, observa, escava. Seu longo bico é uma ferramenta de precisão. Ele busca insetos onde outros não conseguem alcançar. Frestas, solo solto, troncos. Cada captura é rápida, cada pausa é breve. O ambiente não permite distrações prolongadas. A polpa não domina o território, ela o conecta. Sua presença indica trânsito, fluxo, relação entre diferentes espaços. A Suíça selvagem não funciona através de cenas isoladas. Ela funciona como um sistema de tensões sobrepostas. Cada organismo responde a diferentes desafios, mas todos estão conectados pelo mesmo fator. A margem de erro é mínima. Aqui nada acontece sem consequências. E enquanto tudo isso acontece em silêncio, o clima se prepara para mudar novamente. Porque nessas montanhas, a estabilidade nunca dura muito tempo. O clima na Suíça selvagem não serve apenas como pano de fundo. Ele atua como mais um elemento. E ao contrário dos animais, não precisa conservar energia nem aprender com o terreno. Ele simplesmente muda. E quando muda, força todos a se adaptarem simultaneamente. Por volta do meio da manhã, o vento começa a mudar. Não muda abruptamente. Primeiro torna-se errático. Sopra em direções opostas, em rajadas curtas, interrompendo os odores e quebrando padrões. Para um predador, essa mudança é crucial. O rastro que estava nítido minutos antes agora está fragmentado. O ar não carrega mais informações claras, mas sim sinais misturados e confusos. O lobo percebe essa mudança antes da presa. Não apenas porque tem um olfato mais apurado, mas porque depende dele. A matilha diminui o passo, ajusta sua formação. Alguns indivíduos avançam para observar o vento, outros recuam, protegendo possíveis ataques. A montanha, mais uma vez, dita o ritmo. Nessas condições, uma caçada mal planejada pode terminar em uma perseguição inútil ou, pior, em uma queda. O lobo não precisa errar muitas vezes para perder a vantagem. Basta uma vez. Portanto, quando o vento se torna instável, a matilha prioriza o movimento e o reconhecimento em vez do ataque. Ela se desloca para áreas onde o terreno compensa a perda de informações, encostas que forçam a presa a se expor, corredores estreitos e passagens naturais entre colinas. O território não é utilizado de forma uniforme. Algumas áreas funcionam como armadilhas naturais, enquanto outras são sistematicamente evitadas. Um desfiladeiro estreito pode parecer um bom lugar para encurtar a distância, mas também pode se tornar um beco sem saída se a presa virar no momento certo. Uma clareira oferece visibilidade, mas deixa o perseguidor muito exposto. O lobo não está à procura do cenário perfeito. Ele está à procura de um cenário aceitável. Entretanto, em altitudes mais elevadas, o clima funciona segundo uma lógica diferente. O vento não apenas espalha odores, ele rouba calor. A temperatura cai vários graus em questão de horas. As nuvens se compactam, a luz se torna difusa. O sol já não fornece calor suficiente. As marmotas percebem essa mudança imediatamente. A atividade na superfície diminui, suas incursões tornam-se mais curtas, seus corpos precisam conservar calor. Um erro agora não apenas as expõe a um predador, também as expõe ao frio. As colônias ajustam seu comportamento sem sinais visíveis, menos indivíduos do lado de fora, mais tempo dentro de casa. As entradas são usadas rapidamente. O silêncio se torna mais frequente.
Quando o vento sopra forte, o som se propaga com menos eficácia. Alarmes sonoros perdem a eficácia. E quando uma ferramenta perde a eficácia, seu uso diminui. Os jovens aprendem algo crucial nesses momentos. Nem sempre há um aviso. Nem sempre há margem para erro. A montanha não dá sinais claros antes de punir. Mais abaixo nos vales, a umidade começa a aumentar. O ar fica mais pesado. O solo demora mais para secar. Nas florestas, as agulhas e folhas úmidas ficam escorregadias. Caminhar exige mais cuidado. A energia se esgota mais rapidamente. O corso percebe essa mudança no solo antes mesmo de percebê-la no ar. Suas patas, adaptadas para a tração, começam a perder aderência em certos trechos. Ele ajusta suas rotas, evita declives acentuados. Prefere trilhas já compactadas por outros animais. Onde o solo cede, o risco se multiplica. O movimento torna-se mais conservador. Menos passos largos. Mais pausas. Mais observação. A alimentação continua, mas com maior cautela. O corso não pode se dar ao luxo de cair. Uma lesão agora o tornaria um alvo fácil. Nessas condições, a relação entre presa e predador torna-se tensa. A margem de erro diminui para ambos. O lobo perde informações devido ao vento. O corso perde estabilidade devido ao terreno. Nenhum dos dois tem uma vantagem clara. E quando nenhum dos dois tem vantagem, o sistema entra em uma perigosa fase de espera. Os lagos, por outro lado, parecem indiferentes à mudança. A superfície permanece lisa, a água reflete um céu cinzento. Mas, sob a superfície, as correntes se ajustam. O vento gera movimentos internos que alteram a distribuição das plantas submersas. O cisne detecta essas variações com o corpo. As trajetórias mudam ligeiramente, não por decisão consciente, mas por correção constante. O cisne busca áreas onde a resistência da água é menor, onde o gasto energético permanece baixo. Comer mais nem sempre é possível, gastar menos é imprescindível. Em tempos como estes, a defesa territorial torna-se mais rigorosa. Um cisne não tolerará qualquer interferência perto do seu ninho quando o tempo se torna instável. O risco não é apenas o intruso, é a energia extra gasta na reação. Os jovens, ainda inexperientes, dependem do comportamento dos adultos. Eles seguem trilhas, imitam pausas, aprendem quando se mover e quando ficar parados. O lago, embora possa parecer uniforme, possui áreas seguras e áreas que devem ser evitadas quando o vento está forte. Em florestas úmidas, a salamandra de fogo encontra relativo refúgio. A umidade favorece sua atividade. Mas mesmo aqui, a mudança é palpável. A água corre com mais força, alguns micro-habitats inundam, outros secam inesperadamente. A salamandra ajusta sua rota. Ela evita correntes mais fortes e busca águas mais calmas. A reprodução depende dessa estabilidade. Uma larva arrastada por uma corrente muito forte não tem uma segunda chance. Nas bordas da floresta, a polpa enfrenta outro desafio. O vento dificulta o voo. Trajetórias curtas tornam-se erráticas. A busca por insetos torna-se mais custosa. A ave reduz os voos longos. Ela prefere se mover aos saltos, protegida por arbustos e troncos de árvores. Cada espécie responde à mesma mudança climática com estratégias diferentes, mas o resultado é o mesmo. Todo o sistema entra em estado de estresse. E nesse estado, erros acontecem. Um corso se desloca um pouco mais longe do que o habitual em busca de alimento menos saturado. Uma marmota demora 1 segundo a mais do lado de fora de sua toca. Um cisne defende seu território com mais energia do que o necessário. Um lobo calcula mal uma inclinação. Não se tratam de erros graves, são pequenas discrepâncias. Mas neste ambiente, essas pequenas discrepâncias se acumulam. A alcateia detecta um movimento diferente na orla da floresta. Não é uma fuga óbvia. Não é um movimento rotineiro. É uma mudança de ritmo. Um dos lobos avança alguns metros para confirmar. O vento ainda está instável, mas o terreno começa a jogar a seu favor. A presa ainda não sabe que está sendo observada. Ela apenas sente um desconforto. Algo está errado. Ela para. Levanta a cabeça, ela escuta. Nesse momento, nessa breve pausa, é onde o sistema se desestabiliza. O lobo não acelera, ainda não. Ele ajusta o ângulo. Move-se em direção a uma área onde o solo é mais firme. Outro indivíduo bloqueia uma possível rota de fuga. Não há nenhum sinal óbvio, nenhuma explosão de movimento.
Tudo acontece em silêncio. O corso decide se mover, não foge, caminha rapidamente. Muda de direção, busca abrigo, mas o solo úmido não reage da mesma forma. O chão mal cede, leva mais tempo do que o esperado para encontrar firmeza. Não é uma queda, não é um tropeço óbvio, é uma perda mínima de tempo. E nas montanhas, o tempo é a variável mais cara. A matilha reage, não com velocidade extrema, mas com posicionamento. O ataque não será demorado, não pode ser. Se falhar, será cancelado. Se funcionar, precisa ser imediato. O corso vira-se em direção a uma encosta que normalmente seria segura. Mas hoje, a umidade alterou o atrito. O ângulo exige mais esforço. O corpo responde, mas o gasto de energia dispara. O lobo que vem de baixo não corre mais rápido. Ele corre melhor. Ele aproveita a inclinação do terreno. Ele usa a gravidade. O ataque acontece em segundos. Não há drama prolongado, nem perseguição interminável. Há um confronto breve e preciso. O sistema se resolve rapidamente. Para a manada, o resultado não é apenas alimento. É margem de segurança. Margem para enfrentar a próxima mudança climática. Margem para suportar o frio. Margem para continuar existindo. Mas essa margem nunca é definitiva. Enquanto o grupo se alimenta, outros observam. Aves necrófagas, sempre vigilantes, começam a aparecer no céu. Elas ainda não descem, avaliam a distância, o tempo, o risco. O lobo come rapidamente. Não por ansiedade, mas como estratégia. Ele sabe que o ambiente não para, o vento pode mudar novamente. A visibilidade pode diminuir, outros predadores podem se aproximar. A montanha não oferece celebrações. Entretanto, em outras partes do território, a vida continua a se ajustar. As marmotas reduzem sua atividade ao mínimo. Os cisnes reorganizam seus espaços. As salamandras aproveitam a umidade extra. As polpas buscam abrigos mais estáveis. Todo o sistema está sendo reorganizado. E nesse realinhamento, as condições são preparadas para o próximo desequilíbrio. Porque na Suíça selvagem, estabilidade não é um estado, é um intervalo. Após o ataque, o território não se acalma. Ele apenas se reajusta. A montanha absorve o evento como absorve tudo, sem deixar marcas emocionais, sem memória simbólica. A grama cresce lentamente de novo. O cheiro persiste por um tempo e depois desaparece. Mas os animais que permanecem na área não esquecem tão facilmente. Eles se adaptam, mudam de rota, modificam seus horários. A morte deixa uma marca invisível, mas sentida. A matilha de lobos não permanece muito tempo no mesmo lugar. Comer é prioridade, ficar parada não. A comida resolve o problema imediato, mas cria um problema de curto prazo, a visibilidade. Onde há restos de comida, há observadores, onde há observadores, há competição. Os indivíduos comem em turnos, não todos ao mesmo tempo. Alguns vigiam, outros alimentam. As posições se alternam com precisão. Não há disputas internas, a hierarquia é clara. Neste momento, o grupo funciona como uma unidade coesa e qualquer atrito interno seria uma perda desnecessária. Uma vez satisfeitos, eles não partem abruptamente. Movem-se lentamente em direção à cobertura. O movimento é gradual. Sair da área muito rapidamente poderia expô-los em terreno aberto. Permanecer por muito tempo atrairia atenção indesejada. O equilíbrio é delicado. As aves de rapina que se mantinham à distância começam a descer assim que o bando parte. Sua chegada não é caótica, mas sim ordenada. Cada espécie desempenha um papel específico. As maiores tomam seu lugar primeiro. As menores esperam. O processo é rápido e eficiente. Nada se desperdiça. Enquanto isso, na mata próxima, o corso que evitou o encontro ajusta seu comportamento. Ele não percebe o evento como um perigo abstrato. Ele o integra como um padrão. Aquela área, aquela encosta, aquela hora do dia, agora tem um peso diferente. O animal não pensa nisso. Ele internaliza. Nos dias seguintes, reduza as viagens em áreas semelhantes. Prefira rotas mais longas, porém mais previsíveis. O gasto de energia aumenta, mas o risco diminui. É uma constante troca. As fêmeas com filhotes tomam precauções extras. Elas se movimentam menos e permanecem em áreas com vegetação densa. O alimento pode ser menos abundante, mas a visibilidade reduzida joga a seu favor. Nessas florestas, não conseguir enxergar longe pode ser uma vantagem se você souber onde se esconder.
Nos campos alpinos, as marmotas emergem cautelosamente assim que o vento se estabiliza. O sol reaparece intermitentemente, seus corpos anseiam por calor. Elas se aventuram para fora com mais frequência, mas por breves períodos. As marmotas mais jovens observam os adultos antes de saírem de suas tocas. O aprendizado continua, mesmo em momentos aparentemente calmos. O sistema nunca para de educar. Nos lagos, a superfície reflete o céu com mais clareza novamente. O vento acalma. As correntes internas se tornam mais suaves. O cisne retoma trajetórias mais amplas. A alimentação torna-se mais eficiente. O corpo recupera seu ritmo. Mas a memória da mudança persiste. Os pares mantêm uma vigilância mais rigorosa. Rotas mais próximas da costa são usadas com mais frequência do que áreas abertas. A cautela não deve ser abandonada de imediato. O lago, assim como a montanha, não tolera distrações prolongadas. Nas bordas da floresta, a polpa torna-se mais ativa. O solo úmido expõe mais insetos. Seu bico encontra alimento com mais facilidade. Seus movimentos tornam-se mais frequentes, mas sempre fragmentados. A luz ainda entra de forma irregular. A ave se move como se o ambiente ao seu redor pudesse subitamente se fechar. Nada aqui é dado como certo. A salamandra, auxiliada pela umidade residual, amplia seu território noturno. Ela explora áreas que antes eram muito secas, move-se com mais liberdade, mas sem abandonar seus instintos protetores. A pele permanece uma barreira delicada. A hidratação é fundamental. Cada espécie obtém uma vantagem momentânea em decorrência das mudanças climáticas, mas essas vantagens são temporárias. O sistema não favorece ninguém permanentemente. E então, como sempre acontece nessas montanhas, o tempo anuncia outra mudança. As nuvens estão voltando do oeste. Não violentamente, mas com densidade crescente. O ar fica mais pesado, a visibilidade começa a diminuir. A luz se dissipa novamente, a temperatura cai lentamente, sem nenhum aviso repentino. A montanha está se preparando para mais um ajuste. A alcateia detecta a mudança antes de ficar presa em terreno desfavorável. Ela se move em direção a áreas familiares, rotas seguras que permitem a movimentação, mesmo com visibilidade reduzida. Eles não estão procurando caçar agora, estão procurando uma posição. Nessas condições, a caça se torna uma atividade de alto risco. O terreno úmido, a neblina e a redução da visibilidade sensorial aumentam a probabilidade de erros. O grupo prioriza a coesão. Permanecer juntos é mais importante do que tentar uma captura incerta. O lobo entende algo fundamental. Nem todas as oportunidades devem ser aproveitadas. O corso, por outro lado, torna-se mais ativo durante breves janelas de oportunidade. Ele aproveita momentos de menor pressão para se alimentar rapidamente. Depois, recua. O corpo aprende a operar em curtos períodos. Comer, mover-se, esconder-se, repetir. As marmotas reduzem novamente sua atividade. O ciclo se contrai. As saídas se tornam raras. O corpo entra em modo de conservação. O cisne ajusta sua postura e orientação. Ele se abriga do vento, reduz seus deslocamentos longos, permanece próximo a áreas de vegetação que oferecem ancoragem visual. O lago fica mais tranquilo. A polpa procura refúgio cedo. O voo torna-se difícil. As cavidades tornam-se valiosas. A ave desaparece da paisagem aberta durante horas. A salamandra permanece ativa, mas com rotas mais curtas. A umidade é favorável, mas a queda de temperatura impõe limitações. Todo o sistema entra em um estado contido. E nesse estado, a tensão não desaparece, ela aumenta. Porque quando a visibilidade diminui, o risco não é distribuído igualmente. Alguns encontram abrigo, outros perdem a noção de onde estão. Alguns predadores se beneficiam, outros são neutralizados. A neblina nessas montanhas não é apenas um fenômeno visual, é uma redistribuição de poder. Um predador que depende da visão perde sua vantagem. Aquele que depende do olfato ganha vantagem. A presa que precisa enxergar longe fica vulnerável. A presa que depende de cobertura próxima se beneficia. O lobo, embora eficiente, não é invulnerável. A alcateia ajusta seu ritmo, move-se mais unida, evita separações. O erro de um indivíduo pode colocar todo o grupo em risco, e enquanto isso acontece, outros lobos em territórios vizinhos percebem a mudança. As fronteiras territoriais não são linhas fixas.
Elas se expandem e se contraem de acordo com a pressão. Um grupo enfraquecido pelo clima ou pela falta de alimento torna-se mais vulnerável. Os encontros entre matilhas nem sempre são violentos. Muitas vezes são avaliações silenciosas, novas pegadas, marcas recentes, ausências prolongadas. O patriarca de uma matilha rival não precisa ver o outro. Basta-lhe notar que ele não está lá, e essa ausência pode desencadear movimento. A Suíça selvagem não se define por constantes confrontos em larga escala. Ela se define por essas decisões silenciosas que alteram o equilíbrio sem alarde. Um desvio, um atraso, uma oportunidade perdida. Cada bloco no sistema empurra o próximo. E enquanto o clima continua seu curso, preparando o terreno para uma nova mudança, o sentimento dominante não é de calma, mas de expectativa. Algo está prestes a mudar novamente. Não porque alguém decida isso, mas porque aqui a estabilidade é sempre temporária. A neblina não chega como um evento isolado. Ela se instala em camadas, como se a paisagem estivesse sendo lentamente coberta por uma segunda pele. Primeiro, ela obscurece as bordas distantes. Depois, ela achata o relevo. Por fim, reduz o mundo a poucos metros visíveis. Nesse espaço comprimido, tudo muda. Os sons se comportam de maneira diferente. Um passo pode parecer próximo quando não está. Um rangido pode viajar mais longe do que o esperado. Os ecos reverberam entre as encostas e as árvores, distorcendo as direções. Para os animais que dependem de pontos de referência claros, a neblina não apenas obscurece, ela confunde. A alcateia reduz a distância entre os indivíduos, não por medo, mas por eficiência. A coesão permite a rápida correção de erros. Um lobo que se distancia demais nessas condições pode perder o contato visual e olfativo em segundos, e um lobo isolado fica vulnerável, até mesmo a presas que normalmente evitaria. O grupo avança em um ritmo lento, quase compassado. Cada parada é um momento de reflexão. O chão úmido abafa pouco o som. As pedras, cobertas de condensação, ficam escorregadias. A floresta, saturada de umidade, amortece os passos, mas também esconde o terreno irregular. O lobo trilha os caminhos já percorridos por outros. Segue trilhas testadas e comprovadas. Evita declives acentuados. Não busca vantagem, busca não perdê-la. Nesse ambiente, a caça ativa é praticamente suspensa, não por falta de fome, mas porque o custo potencial supera o benefício. Um ataque mal sucedido poderia resultar em ferimentos, e um ferimento aqui é uma sentença adiada. A presa também muda seu comportamento. O corso se move menos, mas quando o faz com determinação. Prefere deslocamentos curtos entre abrigos conhecidos. A densa floresta torna-se uma aliada. A neblina reduz a vantagem visual do perseguidor. O corso não precisa correr muito, precisa desaparecer rapidamente. O corpo permanece tenso. Os músculos estão prontos para uma mudança repentina. Os ouvidos estão constantemente alertas. O olfato torna-se o principal guia. Um odor estranho é suficiente para interromper qualquer movimento. As fêmeas com filhotes reduzem ainda mais sua atividade. Elas permanecem em áreas onde a vegetação rasteira lhes permite se esconder sem perder de vista pontos de referência próximos. A alimentação é secundária à segurança imediata. Seu sistema nervoso prioriza a sobrevivência. Nos campos alpinos, o nevoeiro transforma um espaço aberto num labirinto. As marmotas praticamente desaparecem da superfície. As saídas tornam-se raras. O frio úmido consome rapidamente o calor. O corpo não consegue suportar atividades prolongadas. As tocas se tornam centros de estabilidade. Lá dentro, a temperatura é mais constante. O ruído externo é abafado. O mundo se reduz a túneis familiares. Os filhotes se movem pouco. Aprendem a esperar. Em lagos, a neblina é uma história diferente. A superfície da água reflete uma luz difusa. Os limites desaparecem, o horizonte se dissolve. Para o cisne, isso significa a perda de referências visuais distantes. O corpo responde ajustando sua velocidade e trajetória. Ele se aproxima da margem, busca elementos fixos, juncos, margens rasas, vegetação emergente. A vigilância aumenta, não porque se espere um ataque iminente, mas porque um erro de navegação pode ser custoso. Uma decolagem mal sucedida nessas condições poderia resultar em uma colisão com obstáculos invisíveis. O cisne não decola desnecessariamente. Ele prefere nadar lentamente de forma controlada.
Os jovens permanecem próximos dos adultos. A aprendizagem continua mesmo na quietude. Eles observam como o movimento diminui, como a estabilidade é priorizada em detrimento da exploração. Em florestas úmidas, a salamandra encontra um ambiente favorável, mas não isento de riscos. A umidade mantém sua pele funcional, porém a baixa visibilidade aumenta a probabilidade de encontros inesperados. A salamandra reduz longas jornadas. Ela se move em trechos curtos e familiares. Sua rotina torna-se fragmentada. A polpa praticamente desaparece da paisagem aberta. Ela se refugia em cavidades, reduz sua atividade. Voar em meio a um nevoeiro denso é muito arriscado. A ave espera. A paciência é uma forma de adaptação. Durante esses dias, o Serengeti alpino, porque é isso que esse território se torna, entra numa fase de contenção. Não há grandes eventos visíveis, nenhuma perseguição espetacular. Mas a tensão não diminui, ela se intensifica. E quando a tensão aumenta, qualquer variação mínima pode liberá-la. Uma mudança na direção do vento abre um corredor olfativo inesperado. Um banco de nevoeiro desloca-se alguns metros, revelando uma encosta. Um animal move-se com confiança, acreditando que a cobertura permanece intacta. A matilha de lobos detecta uma dessas rachaduras. Não é um alvo óbvio, não é uma oportunidade clara, é um sinal ambíguo. Um rastro que aparece e desaparece. Um aroma que surge em breves rajadas. A informação é incompleta, mas suficiente para despertar a curiosidade. O grupo não se dispersa. Ajusta sua posição. 2 indivíduos avançam alguns metros. Outros ficam para trás. A formação se estende sem se desfazer. O terreno começa a inclinar. A inclinação não é acentuada, mas é suficiente para obrigar qualquer animal a diminuir o ritmo. O nevoeiro está a dissipar-se ligeiramente. Não desaparece completamente, mas revela contornos, árvores dispersas, rochas grandes, uma clareira irregular. Naquela clareira, algo está se movendo. Não foge, não corre, move-se com cautela. É um corso jovem. Não é um filhote, mas também não é um adulto totalmente experiente. Seu corpo ainda não domina o equilíbrio perfeito em terreno úmido. Sua percepção do ambiente é boa, mas não infalível. O animal para, levanta a cabeça. O vento muda por alguns segundos. O cheiro do lobo chega fragmentado, não é um sinal claro, não o suficiente para desencadear uma fuga imediata. O corso hesita. Esse segundo de dúvida é o ponto crucial. O grupo não acelera como uma unidade. Apenas um indivíduo se move decisivamente, fechando o ângulo. Outro se posiciona mais abaixo, aproveitando a inclinação. O ataque não é frontal, é lateral. O corso reage tarde. Ele se vira. Tenta recuar para a densa floresta, mas o solo úmido exige mais tração. Sua traseira mal escorrega, ele não cai, mas perde impulso. A distância foi reduzida. Não há corrida longa, nem perseguição descontrolada. Há um fim rápido, contido, quase silencioso. O contato acontece em segundos. O jogo se resolve sem alarde. Para a matilha, o resultado não é apenas comida, é confirmação. Confirmação de que, mesmo em condições adversas, a coordenação funciona, de que sua leitura do ambiente permanece válida, de que sua margem de erro não foi completamente esgotada. Mas essa confirmação vem acompanhada de um aviso. O terreno cobrou seu preço. Um dos lobos escorregou ao parar. Não se feriu, mas sentiu o impacto. Outro gastou mais energia do que o esperado corrigindo a trajetória. Nada grave, nada imediato. Mas o efeito foi cumulativo. A comida é consumida rapidamente. O grupo se retira sem demora. A neblina continua sendo um fator imprevisível. Permanecer por muito tempo seria imprudente. Enquanto voam, outros observadores notam o evento. Os pássaros, sempre presentes, começam a aparecer como sombras desfocadas. Eles ainda não descem. Esperam. O corso adulto que eu observava à distância absorve a informação. Aquela área, aquela encosta, aquela clareira, agora são evitadas. Aprender não exige repetição direta. Uma única observação basta. A marmota numa colina próxima surge brevemente e depois desaparece novamente. O sistema transmite tensão mesmo sem contato direto. O cisne no lago ergue o pescoço e ajusta o corpo. Algo no ar mudou. Ele não sabe o quê, mas ajusta a postura. A resposta é automática. A salamandra se refugia sob um tronco mais profundo. O solo vibra de forma diferente. A umidade carrega informações.
tudo faz sentido. E nessa resposta simultânea, a Suíça selvagem revela sua verdadeira natureza. Não é uma coleção de cenas independentes, é uma rede de reações interconectadas. Nada acontece por si só. A neblina começa a dissipar-se lentamente ao cair da noite, não de uma vez, em camadas. A luz retorna fragmentada, as sombras reaparecem, e com elas novas decisões. Porque quando a visibilidade retorna, o território se reabre, e com ela, as possibilidades retornam, e os riscos. Quando a neblina começa a dissipar, não o faz como uma cortina que se abre. Ela se desfaz. Primeiro, revela fragmentos. Uma encosta aqui, um grupo de árvores ali, uma linha de rochas que não estava lá antes. A visibilidade retorna aos poucos, e esse retorno parcial é, de muitas maneiras, mais perigoso do que o desaparecimento completo da neblina. Agora o terreno oferece opções, mas nem todas são reais. A matilha avança cautelosamente. A refeição recente aliviou a pressão imediata, mas não eliminou a necessidade de cálculos. O corpo ainda se lembra do esforço, do terreno instável, do gasto extra de energia. Cada músculo reage, mas com uma lembrança recente de seus limites. O grupo não se dispersa, mantém uma formação flexível, ajustando a distância de acordo com a abertura do terreno. Onde a visibilidade melhora, eles se espalham um pouco. Onde a visibilidade diminui novamente, eles se aproximam. O movimento é fluido, quase imperceptível, como se a manada respirasse com a paisagem. O vento está se estabilizando um pouco. Não é um vento constante, mas parou de girar erraticamente. Os odores começam a se espalhar com maior consistência. Para o lobo, isso significa a recuperação de uma ferramenta essencial. Não uma vantagem absoluta, mas um ponto de referência. A leitura do ambiente torna-se mais precisa. Nessas condições, o território se reconfigura mais uma vez. Áreas que foram evitadas durante o nevoeiro tornam-se transitáveis novamente. Corredores naturais reaparecem. Rotas ancestrais recuperam seu significado. Mas esse retorno ao normal é enganoso, porque os animais não voltam exatamente a ser como eram antes. Todos eles carregam ajustes recentes, memórias frescas, pequenas mudanças comportamentais que se sobrepõem. O corso adulto, que sobreviveu ao confinamento anterior, não retoma a sua rotina antiga. Ele altera os seus horários. Prefere movimentar-se quando há muita luz, mesmo que isso signifique maior exposição visual. A clareza agora lhe proporciona algo que a neblina lhe tirou, a antecipação. A densa floresta continua sendo um refúgio, mas já não é o único. O corso aprende que muita vegetação pode se tornar uma armadilha se limitar às opções de fuga. Ele alterna, sai, volta, tenta. As fêmeas com filhotes mantêm padrões conservadores. Elas se movem pouco. A alimentação é secundária à proteção. Os corpos dos filhotes não suportariam um voo prolongado em terreno irregular. A decisão é clara: menos risco, mesmo que custe energia. Nos campos alpinos, as marmotas retomam lentamente suas atividades. Seu surgimento não é simultâneo. Um indivíduo aparece primeiro, observa, escuta, faz uma pausa. Outro surge minutos depois. O sistema se reativa em camadas. O sol aquece o ar o suficiente para ativar os músculos resfriados. O corpo reage. O chão volta a ser usado, mas com a cautela acumulada dos dias difíceis. Os jovens permanecem perto das entradas. Não se afastam muito. Aprendem que o retorno da luz não significa a ausência de perigo. Nos lagos, o cisne retoma seus percursos de voo mais amplos. O reflexo do céu se define novamente. O corpo encontra estabilidade, mas a vigilância não diminui. A recente mudança deixou sua marca. Agora, as rotas são escolhidas com uma margem de segurança maior. Os casais mantêm uma distância controlada de outras pessoas. Eles não buscam conflitos, mas sim previsibilidade. A estabilidade energética continua sendo uma prioridade. Em florestas úmidas, a salamandra reduz seus movimentos noturnos à medida que a umidade diminui ligeiramente. O corpo precisa de equilíbrio constante. Explore menos, conserve mais. A abundância temporária não elimina a necessidade de cuidado. A polpa reaparece nas bordas da floresta. Seus movimentos são novamente visíveis. O solo ainda úmido facilita a localização de insetos. A ave retoma sua rotina fragmentada, movendo-se entre clareiras e abrigos. A atividade retorna, mas não com a mesma confiança de antes. Todo o sistema parece estar se reajustando em direção a um meio termo.
Mas na selvagem Suíça, os meios-termos raramente duram. Ao longe, em um território vizinho, outra alcateia de lobos detecta mudanças sutis, pegadas recentes, novas marcas, ausências temporárias. A fronteira entre os domínios torna-se difusa quando o clima e a pressão interrompem sua presença constante. Não há invasão imediata, há observação. Um lobo jovem e nômade percorre as terras fronteiriças. Ele não está procurando briga, está coletando informações. Ele fareja rastros de cheiro, ele escuta os silêncios. A ausência de um rugido recente pode ser mais reveladora do que a sua presença. O rebanho principal percebe essa pressão indireta. Eles não veem o intruso, mas detectam mudanças no padrão do território. Marcas que não estavam lá antes, pegadas que não batem. A mensagem é clara, alguém está medindo. E quando alguém mede, está avaliando possibilidades. A resposta não é agressão imediata. Trata-se de reforçar a presença, demarcar claramente o território, ajustar as rotas para abranger áreas-chave, não para lutar, mas para deixar claro que o espaço não está vazio. O lobo não se defende com confrontos constantes. Ele se defende com persistência. Entretanto, as presas sentem a pressão crescente. Elas não distinguem entre um grupo e outro. Apenas percebem que o risco está aumentando. Os corços reduzem os movimentos desnecessários. As marmotas se agrupam mais perto de suas tocas. O cisne mantém um alto nível de vigilância. Todo o ecossistema se torna mais conservador. Essa maior cautela geral reduz as oportunidades de caça. A disponibilidade de presas torna-se mais fragmentada. O lobo sabe disso. A margem de segurança proporcionada pela última presa não é infinita. O equilíbrio torna-se frágil e então, como sempre acontece nesses ambientes fechados, um fator externo intervém novamente. A temperatura está começando a cair mais drasticamente. Não é uma flutuação passageira, mas sim uma mudança contínua. As noites estão ficando mais frias. O solo está perdendo calor mais rapidamente. A umidade noturna está congelando em superfícies expostas. O outono está chegando. Essa mudança não é imediata, mas é inexorável. Cada dia ligeiramente mais frio afeta o metabolismo, a disponibilidade de alimentos e o comportamento. As plantas reduzem seu crescimento. Os insetos diminuem sua atividade. Os herbívoros ajustam suas dietas. Os predadores enfrentam maior competição por menos recursos. O sistema está entrando em uma fase crítica de transição. Para a alcateia, isso significa escolhas mais difíceis. Nem todas as presas estarão acessíveis. Nem todas as rotas permanecerão seguras. O gasto de energia para se locomover aumentará. O frio é implacável com corpos desnutridos. A hierarquia interna torna-se mais importante. Os indivíduos mais fortes assumem funções mais exigentes. Os jovens aprendem rapidamente ou correm o risco de serem desmascarados. Não há espaço para ineficiência prolongada. O corço começa a acumular reservas. Alimenta-se sempre que pode, mesmo em condições menos ideais. Seu corpo está se preparando para um período mais difícil. Seus percursos são encurtados, a energia é conservada. As marmotas reduzem gradualmente sua atividade na superfície. O tempo gasto ao ar livre passa a ser calculado com cuidado. O inverno não está longe. O corpo percebe isso antes da mente. O cisne ajusta sua dieta e seus movimentos. O lago continuará sendo um refúgio, mas o frio altera a dinâmica. A água retém o calor melhor do que o ar. Permanecer no lago pode ser vantajoso, mas também exige mais alimento. A mobilidade da salamandra é reduzida. O risco de desidratação diminui, mas o frio limita a atividade. O equilíbrio torna-se mais delicado. A polpa começa a alterar seus padrões migratórios. O ambiente já não é ideal, as decisões não são tomadas em um dia, elas se acumulam. E em meio a essa mudança gradual, o território torna-se mais competitivo. A pressão sobre os recursos está aumentando. As margens de lucro estão diminuindo. Os erros estão custando mais caro. A Suíça selvagem está entrando em uma fase em que cada escolha tem consequências mais duradouras. E este é o verdadeiro encerramento da primeira parte importante da história. Não uma conclusão, mas uma preparação. Porque o que está por vir não será uma série de eventos isolados. Será uma provação prolongada. O frio não mata imediatamente, mata por desgaste. A competição não explode em um único confronto. Ela permeia cada decisão.
E nessa paisagem comprimida entre montanhas, onde não há escapatória fácil, o próximo ciclo colocará à prova tudo o que foi aprendido. A montanha já mudou uma vez e mudará novamente. A chegada do outono não é anunciada por um único evento claro. Não há um dia exato em que tudo muda. É uma série de pequenos sinais que, juntos, alteram completamente a paisagem. Os dias ficam mais curtos. O sol já não aquece tanto. As sombras se alongam mais cedo. E o corpo, mesmo antes da mente, começa a reagir de forma diferente. A matilha sente essa mudança na primeira longa caminhada da manhã. Seus músculos demoram mais para entrar no ritmo. O solo retém a umidade fria por horas. Cada passo exige mais atenção. O gasto de energia aumenta mesmo em rotas familiares. O grupo ajusta seu cronograma. Eles partem um pouco mais tarde, na esperança de que o sol eleve ligeiramente a temperatura da superfície. Não se trata de conforto, mas sim de eficiência. Caminhar no frio significa gastar mais energia apenas para manter as funções básicas. Os percursos são encurtados, não por medo, mas por cálculo. O território permanece o mesmo, mas cobri-lo completamente já não é vantajoso todos os dias. O lobo não patrulha por hábito, patrulha quando faz sentido. A pressão sobre as presas intensifica-se indiretamente, não porque os ataques aumentem, mas porque a sua presença se torna mais constante. Novas marcas aparecem com mais frequência. Os vestígios se sobrepõem. A mensagem é clara. O espaço está diminuindo. O corpo reage reduzindo os movimentos desnecessários. Seu corpo começa a armazenar gordura. Sua dieta torna-se mais seletiva. Não se trata de comer mais, mas de comer melhor. Ele escolhe brotos com maior teor energético, folhas menos fibrosas e áreas onde o esforço de mastigar não supera o benefício. Os movimentos se concentram em horários específicos. O amanhecer e o entardecer tornam-se mais importantes. O meio-dia, quando o frio ainda persiste, torna-se menos atraente. O animal aprende a sincronizar sua atividade com a mínima perda de calor. As fêmeas com filhotes levam essa lógica ao extremo. O crescimento dos filhotes depende de reservas suficientes antes que o inverno limite as opções. O erro agora não será compensado amanhã. Será pago em semanas. Nos campos alpinos, as marmotas iniciam um recuo gradual. Não é abrupto, é gradual. A cada dia passam menos tempo na superfície. As entradas de suas tocas são usadas como pontos de observação, não como portais para saídas prolongadas. Os jovens, que antes exploravam com mais liberdade, agora imitam a cautela dos adultos. A superfície deixa de ser um espaço para aprendizado ativo e se torna uma zona de risco. O corpo aprende a conservar. Quando o sol aparece, ele é aproveitado ao máximo. O calor é um recurso. Permanecer imóvel sob a luz solar direta faz sentido. Mover-se desnecessariamente não. Nos lagos, o cisne enfrenta um tipo diferente de transição. A água começa a reter mais calor do que o ar circundante. Permanecer no lago torna-se vantajoso em comparação com a ida para a terra firme. As rotas aquáticas tornam-se mais importantes. Os padrões de alimentação se ajustam. A disponibilidade de plantas submersas muda. O cisne explora novas áreas dentro do mesmo lago, evitando longas viagens entre corpos d'água. O gasto energético do voo torna-se menos eficiente. Os pares fortalecem seus laços. A vigilância é alternada com precisão. Não há espaço para distrações prolongadas. Conflitos desnecessários agora teriam um custo maior do que tiveram semanas atrás. Em florestas úmidas, a salamandra reduz sua atividade noturna. O frio limita seus movimentos, a umidade permanece favorável, mas a temperatura força pausas mais longas. A energia é conservada. O corpo se prepara para um período de menor disponibilidade. A polpa, por outro lado, começa a desaparecer gradualmente. Sua presença torna-se esporádica. As decisões migratórias não acontecem da noite para o dia. Elas são ensaiadas, são testadas, são corrigidas. O ambiente deixa de oferecer alimento suficiente de forma estável. Todo o sistema entra numa fase em que o tempo deixa de ser abundante. Para a alcateia de lobos, isso significa que cada caçada futura terá um peso maior. A margem de erro é reduzida. O corpo precisa de alimento não apenas para sobreviver, mas também para suportar o frio prolongado que se aproxima. A hierarquia interna se ajusta. Os mais jovens assumem com mais frequência papéis secundários.
Os mais experientes lideram as mudanças críticas. A eficiência do grupo depende de uma taxa cumulativa de sucesso nas decisões corretas. A pressão territorial aumenta. Matilhas vizinhas sentem o mesmo fenômeno. A escassez de recursos as leva a explorar os limites territoriais. A marcação territorial torna-se mais frequente. Trilhas se sobrepõem. Não há guerra declarada, há atrito constante. Um confronto direto agora seria custoso para ambos os lados. Uma lesão nesta época do ano poderia ser fatal. É por isso que o confronto é evitado sempre que possível. Mas evitar não significa ignorar. Os lobos se leem sem se verem. Eles rastreiam ausências, detectam mudanças de ritmo, medem a força sem contato. O território se torna um tabuleiro de xadrez onde cada movimento antecipa vários outros. A presa percebe essa tensão difusa. O corso detecta rotas cada vez mais frequentadas por predadores. Ele ajusta seus padrões, prefere áreas menos produtivas, porém mais seguras. A nutrição ideal dá lugar à sobrevivência imediata. As marmotas minimizam sua exposição aos elementos. Seus corpos entram em estado de prontidão. A hibernação não é um evento repentino. É uma transição lenta que começa muito antes do primeiro dia de frio extremo. O cisne torna-se mais territorial. A estabilidade do lago é fundamental para sobreviver ao período frio. Defender um espaço com acesso confiável a alimento é uma prioridade. Em certas áreas, a salamandra permanece praticamente imóvel. Seus movimentos são reduzidos ao mínimo indispensável. O equilíbrio hídrico é mantido com precisão. E enquanto todos se adaptam, a paisagem muda de cor. Os verdes intensos desvanecem. Os tons transformam-se em ocres, castanhos e cinzentos. O chão fica coberto de folhas. A floresta torna-se mais silenciosa. Esse silêncio não é vazio, é acumulação. Todo o organismo conserva energia. Cada decisão se torna mais conservadora. Todo o sistema se prepara para um teste mais longo, menos visível, porém mais exigente. A Suíça selvagem não se torna mais violenta no outono. Ela se torna mais seletiva. Erros que antes podiam ser compensados agora são amplificados. Uma má escolha não é corrigida rapidamente, ela persiste por dias ou semanas. E este é o verdadeiro limiar da história. Não foi o ataque, não foi a perseguição, não foi a mudança abrupta no clima. Mas este momento silencioso em que todos compreendem, sem palavras, que a margem acabou. O que está por vir não será espetacular, será persistente. E em um ambiente onde a persistência define a sobrevivência, nem todos os organismos serão capazes de acompanhar o ritmo. A reta final do outono não anuncia sua chegada com violência. Não há tempestades épicas nem desmoronamentos visíveis. O que há é algo mais inquietante, um tipo diferente de normalidade. Uma paisagem que continua a funcionar, mas com menos margem de manobra, menos redundância, menos tolerância. As manhãs começam mais frias. O solo retém a umidade congelada até altas horas da madrugada. O ar é puro, seco, e cada respiração parece mais profunda, mais pesada. A montanha não está mais em transição, ela está impondo uma nova regra. A matilha de lobos se move em um ritmo mais lento e calculado. Não há pressa, nem há relaxamento. O corpo se move com absoluta economia. Cada passo tem um propósito, cada desvio é justificado. O território não é mais percorrido para exploração, é percorrido para subsistência. O recente abastecimento de alimentos ajudou a estabilizar o grupo, mas não sobrou nada. Não há excedente, não há reservas visíveis. Tudo o que se ganhou foi tempo. Tempo para se adaptar, tempo para reorganizar funções, tempo para se preparar. Os jovens seguem o grupo central com maior disciplina. A distração não é mais permitida. A experiência prevalece sem conflitos. Não porque alguém dê ordens, mas porque o ambiente não tolera improvisações. A liderança torna-se menos visível e mais consistente. Não há gestos dominadores. Há decisões discretas que mantêm todo o grupo funcionando. O grupo não precisa demonstrar força, precisa perseverar. As rotas são reduzidas às mais seguras. Corredores familiares. Áreas onde o solo se mantém firme, mesmo com a geada. Lugares onde o vento não bate de frente. O lobo não busca a vantagem máxima. Ele busca segurança. O território parece menor, embora seja o mesmo. A presa também sente esse encolhimento invisível. O corso se move com um cuidado quase obsessivo. Seu corpo já armazenou tudo o que podia.
Agora a prioridade é não perder essa reserva. A alimentação torna-se secundária em relação ao risco. O animal aprende a viver com menos movimento, menos exposição, menos erros. Os percursos são fixos. Não há exploração. Não há testes. O que funcionou é repetido. A floresta deixa de ser um espaço de oportunidade e torna-se um refúgio rígido, com limites bem definidos. As fêmeas com filhotes não se movem mais, exceto em casos de extrema necessidade. Os filhotes, agora maiores, imitam todas as decisões. O aprendizado não é mais ativo, mas sim conservador. Copiar o que é seguro é a única estratégia válida. Nos campos alpinos, a superfície começa a esvaziar-se. As marmotas raramente são vistas. As entradas de suas tocas estão parcialmente seladas com terra e vegetação. O mundo exterior perde sua relevância, a energia fica armazenada no subsolo. O silêncio naquelas encostas não é a ausência de vida, é preparação. Nos lagos, o cisne permanece quase inteiramente na água. A terra firme torna-se desconfortável, fria e exposta. O lago oferece estabilidade térmica. O movimento é mínimo, mas constante. O corpo entra em uma rotina de baixa energia. Os casais permanecem próximos. Não há conflitos. Não há demonstrações desnecessárias de afeto. O espaço já foi definido. Defendê-lo agora é uma questão de persistência, não de força. Em florestas úmidas, a salamandra praticamente desaparece da superfície. Seu mundo se reduz a fendas, troncos de árvores e camadas profundas de folhas. Seu metabolismo desacelera. Seus movimentos tornam-se esporádicos. Cada incursão é calculada. A polpa se foi. Sua ausência não deixa um vazio óbvio. Apenas uma nota a menos no sistema. Uma engrenagem que se retira quando deixa de ser eficiente permanecer. Todo o ecossistema entra numa fase de expressão mínima. Não há grandes cenas, não há perseguições, não há acidentes. Mas isso não significa calma, significa compressão. A pressão se acumula em todo o corpo, em cada reserva de gordura, em cada músculo que agora demora mais para aquecer, em cada decisão de não se mexer. Para a alcateia, o desafio não é mais caçar com sucesso, é permanecer ileso, evitar ferimentos, evitar confrontos desnecessários, evitar erros que antes podiam ser corrigidos, mas agora não podem. As matilhas vizinhas ainda estão lá, não foram embora, nem avançaram, observam-se à distância, decifram-se pelas marcas, pelos silêncios, pelos rastros truncados. Ninguém quer um conflito aberto agora, mas ninguém está desistindo. O equilíbrio é frágil e tenso. O território já não consegue suportar grandes mudanças. Qualquer alteração repentina quebraria o sistema. E é por isso que o sistema se torna rígido. A montanha, que antes oferecia opções, agora impõe restrições. As margens diminuem. Os percursos são fixos. As decisões se repetem. O inverno ainda não chegou, mas já está no poder. Não com neve profunda ou tempestades visíveis, mas com algo mais eficaz. Limitação. Limitação energética, limitação alimentar, limitação de erros. E é exatamente nesse ponto que a Suíça selvagem revela sua verdade mais incômoda. O mais forte não sobrevive, o mais rápido não sobrevive, o mais agressivo não sobrevive. Quem comete menos erros durante mais tempo sobrevive. O lobo não domina a montanha, a marmota não foge dela, o cisne não a ignora. O corso não a desafia, todos eles negociam usando o mesmo sistema, e essa negociação nunca termina. Quando o sol se põe atrás dos picos e a temperatura despenca novamente, a paisagem parece imóvel. Como se tudo estivesse congelado, mas não está. Sob a terra, os corpos respiram lentamente. Na água, os músculos permanecem ativos. Na floresta, os olhos permanecem abertos. Na montanha, os caminhos são memorizados. A vida não desaparece. Ela apenas recua, e nesse retiro decide-se quem passará para o próximo ciclo. Porque o inverno não é o inimigo final, é a prova, e a Suíça selvagem não oferece segundas chances. Aqui, cada temporada não apaga o que veio antes. Ela constrói sobre o que já existia, e quando o inverno finalmente chegar a essas montanhas, não será nenhuma surpresa. Ele fará isso como consequência.